E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Maicon. Para quem não me conhece, eu sou o pastor, eu sou o teólogo, mas enfim, eu falo aqui sobre vida cristã, sobre vários assuntos, e hoje é só mais um que eu quero ver com vocês. Alguns dias atrás eu estava respondendo caixinhas de perguntas no Instagram e foi falado sobre homeschooling, né? E eu havia falado que a minha filha provavelmente após essa pandemia, com o retorno das aulas, ela não voltaria para a escola. E teve algumas pessoas que me chamaram perguntando por quê, o que tinha acontecido, ou quais eram as minhas razões, enfim. E eu quero explicar aqui as minhas razões e eu acho que vai ficar bem claro o porquê disso e porquê que... Não, eu não estou fazendo isso como justificativa, eu não quero me justificar. Eu quero é que tu passe a pensar nisso também. Eu quero que tu analise essa situação, vê se isso não faz sentido para ti. Então... A minha filha, ela provavelmente não voltará para a escola, eu vou fazer o homeschool com ela e eu tenho 3 razões principais para isso. Primeira delas, a educação hoje, a educação nossa, a educação, o sistema educacional no Brasil, ele é um sistema ateu. Como assim? A educação, MEC, o currículo escolar, ele não visa a ideia de religião, de espiritualidade. Por exemplo, se tu vai falar sobre matemática, a pessoa, o professor, seja quem for, ele vai simplesmente explicar o cálculo e não há nenhuma correlação, não há nada que ligue isso com espiritualidade. Nem mesmo a ideia de tu fazer bem feito para a glória de Deus. Não. Por quê? Porque isso é visto como algo secular, ou seja, é distinto de religião, de espiritualidade, sabe, de crença. E assim muitas outras coisas, português, enfim, até o próprio ensino religioso hoje, ele ensina outras coisas, tentam ver todo tipo de religião, se for o caso. Por quê? Porque a ideia é que o ensino seja distinto, seja isolado da vida religiosa, da fé da pessoa. Mas isso é um erro. Nós não temos essa distinção. A Bíblia não faz essa distinção. A Bíblia não diz que nós temos uma vida religiosa, nós vamos à igreja, nós temos o templo, temos o culto e nós participamos do culto e isso é religioso. Aí nós saímos de lá e nós temos a nossa vida secular. Não, isso é uma coisa de agora, é uma coisa dessa mente moderna e pós-moderna que distinguiu, né, fez essa distinção de setores na vida que não ocorre na Bíblia. A Bíblia não tem isso. Então o que acontece? Hoje na escola, o ensino ele é totalmente dissociado de uma vida religiosa, de uma vida espiritual. Mas está errado, né? Se a Bíblia não faz essa distinção, nós não faremos. Então, quando se vai para a escola, o ensino ele é moldado em cima, ele é baseado num sistema ateu, num sistema que isola, que afasta Deus desse todo educacional. Então essa é a primeira razão. Eu não quero que minha filha tenha um ensino que tem por pressuposto o ateísmo ou o afastamento de Deus, deslocar Deus. Eu não quero isso. E essa é a realidade do nosso ensino. Segunda coisa, a questão educacional hoje, no nosso contexto, ela também visa a incapacidade dos pais. Ou seja, o Estado, ele pega a criança e ele basicamente diz assim: deixe comigo a educação dela, porque vocês não têm condições, então eu farei isso para ti. Fica aí, nós cuidaremos dos seus filhos e vamos tomar conta deles e educar como nós achamos melhor, e porque os pais não têm condições, os pais não têm capacidade de fazer isso, o que também é um erro, né? E eu não vou entregar a minha filha a César, né? Para ela vir com a mente transformada de lá, com a mente doutrinada por uma educação ateísta, por um pressuposto ateísta, sendo que o Estado vê eu como incapaz de ensinar minha filha, né? Então isso está errado. Essa entrega, eu não vou sacrificar a minha filha a esse ídolo, a esse Deus.
Eu não vou sacrificar, não é Moloque que eu vou entregar a minha filha como sacrifício. Não farei isso, jamais. Deus me deu 2 responsabilidades principais. Eu sou pastor, mas as minhas principais responsabilidades ser marido e pai. E essas 2 eu vou primar por elas. Eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance e mais para fazer bem feito. Então essa é a segunda razão. A primeira, o sistema educacional ele está baseado, ele está apoiado, o pressuposto dele é uma educação ateísta, que isola Deus. O segundo é o Estado hoje sendo visto como o grande Deus a quem nós sacrificamos os nossos filhos. É uma entidade que te obriga, que quer que tu faça isso, porque tu não tem capacidade de educar o teu filho. Então o Estado diz, não, tu tem que dá-lo a nós para nós fazermos isso, porque tu não consegue. Eu não admito isso. E a terceira razão, que seria a mais discutível, mas ainda assim para mim é uma razão importante, é que ainda que fosse essas 2 primeiras menos importantes e eu concordasse em mandar a minha filha para lá, ainda assim o convívio dela é com crianças, não digo todas, claro que não, mas tem crianças que já tiveram acesso à pornografia, que acessam pornografia, que tem todo tipo de acesso digital, sites, enfim, e alguns já estão com mentes pornificadas, e alguns dos pais influenciam em falar palavrão, em ser assim, ser assado, sabe? Tem pais que incentivam os filhos, olha, tu vai ter que começar a pegar todas as menininhas, enfim, sabe? Esse tipo de mentalidade que a minha filha não vai ter agora. E aqui tem dois parênteses. Primeiro deles, a grande discussão, né, do homeschool, ou quem argumenta contra vai dizer, não, mas o problema é a criança não se socializar, né? Mas isso é um despropósito, porque parte-se da ideia de que a única socialização da criança é na escola. E da onde se tirou isso, sabe? Da onde tem essa ideia? Mas se tu fizer educação domiciliar, os teus filhos eles não vão socializar. Mas da onde que se imaginou isso? Da onde que se tem essa ideia de que a criança somente socializa na escola? Sabe? É uma idiotice, é uma burrice sem tamanho. Porque tem igreja, tem o convívio com os vizinhos, com família. A criança ela é a que mais socializa. E isso às vezes até é um problema, né? E o problema que eu estou apontando aqui é justamente esse. Eu não quero a minha filha hoje socializando com crianças que já têm a mente pornificada, ou com crianças que os pais incentivam a falar palavrão, a estar ficando com coleguinhas, sabe? Isso não vai acontecer com as minhas filhas, não vai. E aí então outros poderão dizer, e aqui é o segundo parêntese desse terceiro ponto, tá, mas a tua filha ela não faz missão, ela não vai ser missionária, tu não ensina isso a ela? E de fato eu ensino. Tanto que até então, quando a minha filha ia pra escola, eu sempre dizia pra ela, minha filha, tu tá indo em missão. E nós orávamos antes de ela ir, e ela ia sabendo que era uma missionária. Mas a questão é, eu quero que a minha filha seja missionária, não que ela seja alvo da missão, da cultura, sabe? A cultura impregnando ela, encharcando ela disso, dessa mentalidade primeiro secular, de que a escola é uma coisa, a igreja é outra, o secularismo e a religião, a espiritualidade, não. Segundo lugar, essa ideia de que é tudo normal, ficar é normal, sexo é normal, vídeos pornográficos é normal. Não. A minha filha, ela vai ser missionária, mas ela vai ser missionária onde ela for missionária, não onde ela for alvo da missão. Então, pensando nisso, é que eu decidi que a minha filha vai ficar em casa e nós faremos homeschool com ela, nós faremos educação domiciliar com ela. E ela vai ter socialização igual, como sempre teve, ela vai ser missionária onde ela estiver, com certeza, e assim segue a vida. Certo, pessoal? Eu quero que tu pense nisso. Pensa nisso, ó, a educação hoje ela tem um pressuposto.
o pressuposto de que ela é isolada de Deus, de que Deus na educação não se aplica, sabe? Isso é um pressuposto ateísta, isso está errado. Segundo, a visão do Estado como essa entidade gigantesca que pega os teus filhos porque tu não tem capacidade de educá-los, sabe? E ele diz, não, tu não pode, tu não consegue, deixa pra mim, eu farei isso. Nós estamos sacrificando as nossas crianças a esse ídolo, a esse Deus, porque o Estado hoje é um Deus, e nós estamos entregando as crianças a esse Deus, a esse César, sabe? E terceiro, é isso, essa questão de convívio, socialização prejudicial. As nossas crianças, elas precisam ser guardadas. O mundo não vai fazer isso com elas. O diabo quer mais é que tu deixe as tuas filhas, os teus filhos, as crianças de forma livre, sabe? Porque aí ele tem liberdade para chegar nelas como quiser. Então pensa nisso, cogita isso. Eu não tô militando por isso, eu não ganho nada com isso. Quer mandar os teus filhos para a escola, manda. Eu só tô dizendo para tu pensar. Pensa, vê se isso não faz sentido para ti, certo? É pelo bem das crianças e nós temos que guardar elas. Hoje o mundo odeia as crianças, o mundo milita contra elas. Então nós temos que proteger elas mais do que nunca. Certo, pessoal? Um abraço para vocês, pensem nisso, comenta aí embaixo o que tu acha disso, vai dizendo o que tu pensa, qual é a tua ideia. Se tu assistiu até aqui, dá um like aí, dá uma moral para mim. E era isso, tá? Que Jesus abençoe vocês, a casa de vocês, as crianças de vocês. E até a próxima. Um abraço.